Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 6 de janeiro, quarta-feira. O evangelho que nos é proposto é o evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos do 45 ao 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 horas da madrugada, ele foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o ouviram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. O texto de hoje é a continuação do texto de ontem, que nós refletimos sobre a multiplicação dos pães. Só que esse texto tem um aspecto extremamente simbólico. Tá? Então vamos lá. Jesus continua o seu ensinamento, despede a multidão. Os discípulos vão para a barca. A barca representa a comunidade cristã, onde os discípulos estão. Segundo aspecto, Jesus, antes e depois que ele realiza um grande sinal, ele se coloca em oração. Aqui diz que ele subiu o monte para rezar. Lembremos que na cultura antiga, o monte era visto como o lugar da morada dos deuses. Vamos refrescar a memória. Monte Olimpo, na Grécia, era o lugar onde moravam os deuses do Olimpo. Zeus, Atena e todos os outros deuses. Monte Horebe, lugar de morada do Deus de Israel. E tantos outros montes que eram vistos na antiguidade como o lugar da morada dos deuses. Portanto, era o lugar onde as pessoas buscavam oração. Os templos antigos eram construídos geralmente nos montes, porque eles ficavam mais perto do céu. Então, era o lugar onde os deuses habitavam. Jesus sobe o monte para rezar. Depois, ao anoitecer, falta o quê? Luz. A barca estava no meio do mar. Lembremos que o mar é o lugar das forças contrárias a Deus. Lugar onde falta luz. O fundo do mar falta luz. O mar é uma força incontrolável. Aqui diz que os discípulos estavam cansados de remar, ou seja, eles estão cansados de trabalhar, porque o vento é contrário. O vento empurra a barca, né? O vento nada mais é do que os desafios que a comunidade cristã tem que enfrentar e que muitas vezes a impede de avançar. 3 da madrugada, Jesus morre às 3 da tarde. Aqui o sentido oposto. Ele vai até eles, caminhando sobre as águas. Ele caminha sobre as forças contrárias a ele, para mostrar que ele domina essas forças. Pé em cima, ele domina, estão subjugadas por ele. Quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar de medo. Imaginem, alguém vem em direção a você, você está no meio do mar, alguém está andando na sua direção, andando sobre as águas. É óbvio, pensaram que era um fantasma. E Jesus diz: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Aqui, logicamente, se faz uma apresentação do Cristo ressuscitado, que caminha sobre as forças do mal, porque ele já as venceu, a cruz, né? E ele vai em direção à comunidade cristã, a barca, dizendo o seguinte: eu ressuscitei, coragem, sou eu, não tenhas medo, porque se eu ressuscitei, vocês também não ressuscitar. Então vocês não tem que temer nada, nem a morte.
Porque eu venci a morte. Vocês também irão vencer. Porque eu irei ressuscitar todos vocês. Então subiu ele na barca, na comunidade cristã. Ele que foi retirado, através da sua morte, retorna para dentro da comunidade cristã. De uma forma espiritual. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. E o vento cessou. As dificuldades, os problemas, os obstáculos que queriam fazer com que a barca emperrasse e não caminhasse, cessaram. Por quê? Ele está no meio de nós. Mas os discípulos ficaram mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. Realmente não. Entendam uma coisa. Os discípulos não compreenderam quem Jesus era de fato. Não. Eles só vão compreender quem Jesus é de fato quando Jesus aparece para eles ressuscitado. Até lá, eles não entendem. Porque primeiro, gente, vamos a aspectos históricos importantes. Na cultura hebraica, é impossível Deus se encarnar. Porque Deus não pode se encarnar no pecado, a matéria. O Deus, o grandioso Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que fez prodígios e sinais, ele não pode encarnar na matéria. Porque a matéria é pecado. Portanto, aqueles homens simples, na maioria pescadores, ignorantes, jamais poderiam imaginar que ao lado deles, comendo com eles, dormindo ao lado deles, caminhando ao lado deles, estava o grandioso Deus Criador de tudo. Esquece isso. Em nenhum momento eles imaginaram isso. Quando o Senhor, depois da sua paixão e morte, aparece ressuscitado, aí começa o start. A chavinha muda. Gira. Aí eles começam, numa interpretação das Escrituras, a entender quem era Jesus de fato. Eu sempre digo que a marca registrada de Jesus como Filho de Deus é a ressurreição. É a passagem do Jesus de Nazaré, o filho de Maria e de José, para Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Portanto, os discípulos não tinham essa noção. De jeito nenhum. Eles só compreendem isso pós-morte. Né? E essa mensagem fica para nós. Nós fazemos parte dessa barca. Nós não temos que ter medo diante dos ventos, diante da força do mar, que muitas vezes quer nos tragar para o seu fundo, o mal. Nós não temos que ter medo, porque se estivermos dentro da barca com ele, não tenhamos que ter medo de nada. Não tenhais medo. O problema é se nós pularmos da barca. Aí estamos suscetíveis a sermos tragados pelas forças do mal. Se não encontrarmos a margem, corremos o risco, sim, de naufragar. É mais seguro estar dentro da barca, caminhando com ele, ouvindo-o, estando ao lado dele, do que fora dela. Se você está muito tempo longe da barca, está na hora de que quando a gente encostar no próximo porto, você pular dentro. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.